Boa noite. Eu me chamo Tarcísio Santos e vivo em Tianguá, uma pequena cidade do Ceará. Sou motorista de ônibus, mas não trabalho para nenhuma empresa. Na verdade, possuo um ônibus particular e sobrevivo fazendo fretes e viagens pela região próxima. Gostaria de compartilhar uma experiência que tive durante uma viagem ao Piauí. No início, senti medo e levei algumas noites para conseguir dormir bem. Entretanto, com o tempo eu superei esses sentimentos e hoje em dia não tenho mais problemas para dormir. Contudo, a experiência mudou minha forma de ver a vida. Em 2018, depois do almoço, estava em casa tirando um cochilo quando minha esposa me acordou. A nossa vizinha, Dona Gracinha, precisava falar comigo sobre fretar meu ônibus para levar ela e alguns familiares ao velório do pai, que morava em uma fazenda próxima a um povoado rural em São João da Fronteira, no Piauí. O pai dela já era idoso e faleceu, e eles queriam ficar a noite toda na vigília. O problema era que eu já tinha fechado um frete para levar outras pessoas para Ubaúna, um distrito que pertencia a Corel, a cerca de 50 quilômetros daqui. O frete para Ubaúna seria cedo, às 4 horas da madrugada, e eu só retornaria depois do meio-dia. Como Dona Gracinha não confiava em outro motorista, sugeriu que eu levasse eles na parte da tarde, perto de escurecer, e os deixasse na fazenda. Eu concordei e fechei o frete. Mais tarde, fui à casa dela e levei as pessoas para a fazenda onde estava ocorrendo o velório. Apesar da curta distância, a viagem foi demorada, pois a fazenda ficava em uma área bem isolada e a estrada da cidade até a fazenda era muito ruim, com muitos buracos, apertada com o mato dos dois lados e poucas casas próximas. Na verdade, entre o povoado e a fazenda, só havia um cemitério. Quando cheguei à fazenda, parei no terreiro e as pessoas desceram do ônibus. Minha intenção era voltar logo, mas a estrada me deixou muito cansado. Então fiquei um pouco no velório e já perto das 8 horas me despedi das pessoas e disse que no dia seguinte, depois do meio-dia, estaria de volta para levá-los. Enquanto voltava, pouco depois de sair da fazenda e antes de chegar no cemitério, vi uma sombra passando dentro do ônibus pelo retrovisor. Na hora, arrepiei, parei o ônibus e olhei para trás. Havia uma moça bonita sentada no último banco do ônibus, olhando para mim. Fiquei sem entender nada e perguntei quem ela era. Pensei que ela fosse alguém da família que foi para o velório e acabou adormecendo no meu ônibus. Entretanto, a moça não disse nada, apenas me olhava. Caminhei até o final do ônibus e encontrei ele vazio. Mesmo assim, mantive uma pequena esperança de que a moça pudesse estar deitada nas poltronas. Infelizmente, não encontrei nenhum sinal dela e concluí que havia sido uma ilusão. Senti um medo muito profundo e viajei até Tianguá com os cabelos arrepiados e uma sensação de friagem na nuca, pensando que a visão poderia aparecer novamente a qualquer momento. Felizmente, cheguei em casa sem ver mais nada. No dia seguinte, depois do almoço, retornei ao sítio onde o parente da Dona Gracinha foi velado. Quando estava chegando perto, notei que ainda estavam no cemitério esperando os filhos que moravam no Maranhão, que queriam se despedir do pai pela última vez. Na casa havia algumas pessoas, incluindo a viúva e uma filha. A mãe de Dona Gracinha estava no quarto e eles deram um calmante para ela descansar. Como estava muito quente, pedi um copo d'água e fiquei na sala esperando. Enquanto esperava, observei os quadros e retratos antigos que estavam pendurados nas paredes, como era comum em casas do interior nordestino. De repente, ouvi um barulho vindo do meu lado, e ao olhar para o retrato da parede, levei um susto enorme. Era a foto da mesma moça que vi no ônibus na noite anterior, em um quadro antigo em preto e branco. O medo foi tanto que senti um frio na barriga e pensei que poderia até desmaiar. Foi uma sorte estar sentado,
pois se estivesse em pé, teria caído no chão. Quando a irmã de Dona Gracinha chegou, trazendo uma moringa cheia de água e uma caneca para eu beber, percebeu que eu não estava me sentindo bem. Ela me perguntou o que eu estava sentindo, enquanto eu bebia a água e respirava fundo. Depois, olhei para o quadro no canto da parede e perguntei quem era a moça retratada nele. A irmã de Dona Gracinha me disse que a moça retratada era sua irmã mais velha, que havia falecido há mais de 50 anos de uma febre súbita e forte. Ela me contou que sua irmã era uma moça bonita e saudável, com 18 anos de idade quando faleceu. Ela começou a sentir frio, dor de cabeça e febre alta em uma noite e no dia seguinte ela não acordou mais. Até hoje ninguém sabe exatamente o que causou a sua morte. Quando perguntei quem era a moça do retrato, fiquei um pouco sem jeito, mas acabei contando que na noite anterior, quando estava voltando para casa após deixar algumas pessoas na cidade, a moça apareceu no fundo do meu ônibus, pouco antes de chegarmos ao cemitério. A irmã de Dona Gracinha ficou sem reação, mas a mãe dela, que estava deitada no quarto ao lado, levantou-se e veio para a sala. A mãe de Dona Gracinha perguntou-me sobre a história e eu contei tudo o que aconteceu, até mesmo como a moça estava vestida. Ela confirmou que sua filha havia sido enterrada com um vestido azul, como eu havia descrito. A mãe de Dona Gracinha disse que sua filha havia vindo buscar o pai e que em breve ela voltaria para buscá-la também. Logo depois, os acompanhantes do cortejo chegaram do cemitério e alguns minutos depois retornamos para a cidade. Mesmo com o ônibus cheio de gente, eu continuava olhando constantemente no retrovisor. Desde então, muitos anos se passaram e eu ainda me pergunto se a moça que eu vi no ônibus foi a mesma do retrato e se ela realmente foi buscar o pai. Esses são mistérios que talvez nunca sejam explicados.